Fala, caneta preta! Seja bem-vindo ao TJDFT, Análise de Sistemas, Simulado 3, professor Rafael Lacerda, tá? Se você ainda não viu o mapa de questões, eu te aconselho a dar uma olhada lá para ver quais são os temas que a gente vai trabalhar em cada um dos simulados, tá? Então no simulado 1 e o 2 foi uma pegada que eu disse, uma pegada mais vintage, né? Para não dizer mais velha. Porra, quebrar J-Boss sim, é uma pegada muito vintage. E no simulado 3, eu coloquei questões um pouco mais modernas. Por exemplo, Spring Cloud é um assunto moderno. Ainda sobrou aqui JBoss sim nesse simulado 3, né? Mas GraphQL, Swagger, JBPM, Visage, Nginx, JBoss, todos. Em Mini.io, Jackrabbit, cara, são assuntos mega novos, assim. Elasticsearch não dá pra considerar tão novo, tem mais de 10 anos, mas beleza, em concurso sim. E no próximo simulado a gente vem nessa pegada mais nova também, mas já mais cobrada, né? Docker, Kubernetes, OWAS, ASP, DevOps, DevSecOps, IAC, Git e por aí vai. E microservices, tá? Bom, então vamos lá. No simulado 3, o que a gente tem aqui? Sobre a estrutura de dados e linguagem de programação, qual a estrutura tipicamente é muito usada em compiladores para parsing e como estrutura para armazenar variáveis locais em blocos de função, sendo do tipo last in, first out, né? Então pilha, cara, as questões clássicas de pilha, fila, árvore, array, né? Maps, isso aqui tem que sempre estar. E as operações de uma pilha, né? O push, o pop, o pick, né? Tem que dar uma trabalhada nisso, tá? Bem básico, não tem nem muito o que comentar aqui. Spring Cloud, e aí beleza. Cara, galera, Spring Cloud é literalmente um mundo, tá? É gigante, Spring Cloud. Eu um dia ainda vou ter que montar uma aula disso, cara, e putz, sem nem por onde começar, sinceramente. Cara, é muita coisa, ele implementa tudo. Ele tem uma API Gate, ele tem serverless, ele tem Service Mesh, ele tem Service Discovery, ele tem Circuit Breaker, ele tem forma de implementar um BFF, ele tem integração com Kubernetes. Cara, é gigante isso aqui. É um... Para mensageria, Spring Cloud Service Broker aqui, ó. Cara, ele tem muita coisa, tá? E aí eu, peguei o Spring Cloud aqui e escolhi um, né? Foi bem maldoso, né? Mas vamos lá. O Spring Cloud Consul provê implementação para qual tipo de serviço? Cara, maldosa, tá? Mas o que acontece? Eu recomendo dar uma olhada nisso aqui, tá? Eureka. E no Spring Cloud Consul. O que acontece? O Consul é bem famosinho, tá? Então eu fui maldoso, mas eu fui um maldoso, como eu posso dizer, maldoso de gente boa. Um dos principais serviços que a gente tem numa cloud é justamente Service Discovery, que é como os serviços sabem como chamar o outro. Basicamente isso, tá? E aí o que acontece? O Spring Cloud Console ele provê essa integração aqui de Spring Over through auto configuration and binding to the Spring environment or the Spring Model idioms, né? Então, quais são as features que ele provê? Ele provê algumas features aqui, dentre elas a principal, com certeza, de Service Discovery. Instance can be registered with the console agent and the client can discover the instance using Spring Managed Beans. Então, eu consigo fazer com que o microserviço, né, acesse outro aqui de uma forma relativamente simples através dessa autoconfiguração e o Discovery Client aqui, ó. Então eu tenho acesso aqui através do console host e o console port para poder acessar esse cara. Então do console, com certeza, ó, CNCF console. A HashiCorp, né? E a HashiCorp, ela tem vários serviços, tá? Ela tem um console, né, para Service Discovery principalmente. Ela tem também o HashiCorp que eu estou usando atualmente, o Vault, para Secret Management. Então, desses todos esses serviços aí, eu escolhi cobrar um deles, tá? E eu acho que numa outra questão que eu fiz para vocês também, eu cobrei do Circuit Breaker, né? Eu já expliquei, não foi? Eu cobrei Circuit Breaker e Consul, foi isso, tá? 3. A partir do JSON abaixo, representando a estrutura de students, usando GraphQL,
como deve ser feito a query para listar apenas IDs e first name? Cara, ontem mesmo eu estava trabalhando nisso aqui, só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque eu tô com uma aplicação agora e eu tô precisando definir qual é o melhor gerenciamento de APIs que eu vou fazer com ela. E eu tô propenso a usar um GraphQL. E aí eu fui no Gartner pesquisar sobre isso, né? Porque até meados de 2010, a única forma que você tinha era o SOAP e olha lá. Depois veio o REST, até 2015 ali, ele dá uma timeline bem legal dos eventos. Mas a partir disso, hoje a gente tem várias formas de se comunicar com microserviços, né? Eu posso usar GraphQL, posso usar o REST, eu posso utilizar Async API, eu posso utilizar gRPC, né? Que é justamente essas 4 formas aqui que a galera mais tem trabalhado hoje em dia. Então, onde que eu vou trabalhar, né? Então, eu estava lendo justamente disso aqui, né? Então, ele dá esse gráfico aqui, que é um gráfico bem bacana, que ele mostra especificamente onde o GraphQL é mais utilizado. Então, se vocês olharem aqui o GraphQL, ele é mais utilizado justamente para quando você quer conectar um back-end com front-end e essa API que você está fazendo do back-end para o front-end só vai ser consumida pelo front-end, né, que é o Private APIs for UI, né, User Interface Connectivity. Por quê? Porque você, a partir do GraphQL, você não precisa trazer todos os dados para o front-end sempre, né? O front-end decide quais são os dados que ele quer. Então, você fazer esse mapeamento back-end, front-end, quando uma API é só consumida pelo front-end, né, que é esse caso aqui, ó, API implemented especially to support web, mobile and chat user interfaces. Então é muito bacana você utilizar GraphQL nesse caso, que é o caso lá que eu estou propenso, tá? Então, o REST, utilizando hoje a partir do OpenAPI Specification, né? Então ele fala quando que foi lançado. Aqui, ó, quem mantém, ó, a GraphQL Foundation. O GraphQL foi criado pelo Facebook, tá? E hoje já está na GraphQL Foundation, já tem uma fundação em relação a isso, né? Então o ecossistema dele é grande, está crescendo, está cada vez das tecnologias, tá? Tem um gráfico aqui de interesses. Cadê o gráfico de interesses? Ó, esse gráfico é muito bacana, cara, porque mostra a timeline legal dos desenvolvimento das tecnologias para comunicação, tá? Então, de 2010 para frente, tá? O REST, o Swagger, o GraphQL aqui, ó, criado pelo Facebook em 2015, 2017 o Async API, o gRPC aqui, ó, né, sendo trabalhado aqui em 2022, mas desde 2015 aqui, ó, com a liberação da implementação, essa timeline é muito bacana. E aqui, ó, o interesse, né, dos clientes da Gartner pelo GraphQL. Então, estão vendo aqui, ó, que o GraphQL está crescendo, né, depois de RPC, o Async API. Então, está cada vez mais crescente o interesse por GraphQL, tá? E eu decidi que você tem algumas abordagens para utilizar, né? Você pode utilizar o GraphQL para fora e internamente você está em cima dele um gRPC, ou GraphQL para fora internamente um Open API Specification, GraphQL para fora e outras aqui, né? São as formas de você implementar. Enfim, estava vendo justamente isso ontem. Estava estudando isso ontem para implementar na minha aplicação. Então, a questão é, eu preciso fazer as queries em GraphQL, né? Como que eu trago apenas o ID e o first name? Basicamente é isso. Como que eu faço uma query para trazer o ID e o first name? Então, eu tenho esses dados aqui e eu quero trazer só o ID e o first name. Então, qual é a query que faz isso, né? Então, eu falei que a estrutura é students. Então, eu tenho que fazer uma query passando o quê? Students, ID, first name. A query tem que seguir esse formato aqui. Tá? Então, basicamente, eu fui lá no Tutorials Point e peguei a primeira consultinha lá. Por quê? Porque de GraphQL, para mim, o mais importante tem a parte de esquema, que é o que você tem que, de fato, criar o seu modelo de forma tipada. Isso aqui dá mais trabalho, tá? Que é o esquema. Então, para cada objeto seu, você tem que criar esse esquema, quem é que resolve, quais são os tipos, olha lá. Essa é a parte que dá mais trabalho do GraphQL, mas o mais interessante é você fazer as pesquisas. Então, eu resolvi cobrar pesquisas, por isso aqui, letra A. Tá?
A respeito do Swagger, Swagger é uma forma de você documentar APIs, né? REST é um framework para descrição, consumo e visualização de serviços RESTful, é isso aí mesmo. Ele possui o CodeGen, que a partir do CodeGen é uma plataforma para gerar os stubs e ela funciona para mais diferentes tecnologias, já baseado no OpenAPI, tá? Então, o OpenAPI Specification, OpenAPI Specificate é justamente uma forma de você padronizar como essas APIs REST vão ser disponibilizadas, tá? Então, olha lá, ó, você pode colocar keywords, ó, shall not, should, must, né? Então você pode criar um esqueminha aqui de tipagem e exposição desses teus tipos das APIs REST, bem bacana, tá? Então info object, tá aí, ó. Contact object, ó, name, string. E o REST é uma das... Então, todas essas ferramentas hoje, elas usam como base o OpenAPI, tá? Eu, por exemplo, eu estou usando atualmente o FastAPI e, por padrão, ele já usa o OpenAPI Generator para gerar os clients. Ó. Generate Clients. FastAPI é uma bibliotecazinha em Python e ela serve justamente para fazer aplicações web e tal, principalmente exposição de APIs, e ela usa como base já o OpenAPI Generator. Tá? Então tem aí. E ela gera aqui é o Swaggerzinho, né? E eu consigo fazer o acesso aqui, né? Então olha aqui, ó, usando o OpenAPI CodeGen, Generate Code Client, e a partir disso, ó, eu consigo já consumir esse serviço aí, ó, default create item post, tá vendo? Então ele gerou o consumo dessa API em TypeScript aqui para mim. Beleza. E Swagger Editor é uma plataforma para geração e publicação de documentações de APIs, tá? Então, eu quis fazer uma peguinha justamente com essa parte básica aqui do que é o que no Swagger, tá? Então, olha lá, eu tenho o Swag Editor, o Swag UI, o Swag CodeGen e o Swag Inspector. E eu troquei os dois, ó, o Swag UI e o Swag Editor. Então, eu troquei essas duas definições, tá? Então, por isso que aqui só deu a letra A, somente 1 e 2 corretas. Coloquei links aqui para vocês darem uma olhada e darem uma estudada, tá? Avaliarem melhor o uso do Swagger, tá? A 5. Assinale a alternativa correta a respeito do JBPM. Cara, essa aqui eu peguei pesadíssima, porque, cara, como eu não uso JBPM no meu dia a dia, eu fui direto na doc, né? Eu fiz o que um examinador faria, né? Cadê o GraphQL? Pronto. Deixa eu botar esse 3 para cá. Pronto. Aqui eu peguei pesado de JBPM. Desculpa. Então vamos lá. JBPM pode ser usado como standalone ou embarcado em um serviço customizado sem a obrigatoriedade de estar associado a um framework específico. Beleza, então A1 correta. Então, olha lá. Na documentação dele, ele fala: JBPM can be used as a standalone service or embedded in a custom service. It does not mandate any of the frameworks to be used. It can be successfully used in traditional. Então ele pode ser usado em aplicações web tradicionais ou usando WAR AR deployments, tá? Ou em Spring Boot or Tornadoes, form known as Wildfly Swarm, Uberjas, são os Uberjas, né? Ou standalone Java programs. Então pode ser usado dessas três formas aí, tá? Cogito, ou Cogito, sei lá, é uma solução Cloud Native para automação de processos baseada em JBPM, cara. Putz, peguei pesadíssimo. E lá na própria documentação do JBPM ele faz isso, ó. Cogito Ergo Automate. Cloud Native Business Automation for Building Intelligent Applications. Então, cara, quero botar o JBPM na cloud, por exemplo. Aí eu uso o Cogito. Eu não sei se é Cogito ou Cogito, né? Então por isso a 2 também correta. E também está na própria doc, tá? Olha lá, ó. Cloud Native, looking for Cloud Native Application e Cogito. A extensão dos arquivos que definem as regras e os fluxos do processo baseado no Cacete, quase não sai. No BBPN é RF. Cara, ponto .rf.
É isso aí mesmo, é rules. Aqui, ó, business rules. Aí eu botei até um link aqui, ó, de um Hello World. Obviamente eu fui na parte prática também, né? Então, JBPM, a parte prática e ponto .rf. Olha lá, ó. Is the basic rule. Então, aqui para você criar suas regras, né? Você cria as regras aqui usando arquivos com a extensão de RF. Um pouco da parte prática, né? Mas bem chatinha, principalmente para quem nunca mexeu com BPM, tá? E na arquitetura de BPM, aí eu cobrando a questão de arquitetura, né, para variar, porque eu sempre gosto de cobrar isso. Semantic Modeling é o coração do projeto e permite, o coração é tosco, né, é o core do projeto e permite a execução de processos de negócio de forma flexível e gerenciável. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu fui lá na documentação do JBPM, que é extensa. Aí ele pega aqui a documentação. Aí ele está falando o seguinte, né? Que Semantic Modeling é o core do projeto. Semantic Modeling. De onde eu tirei isso aqui? Deixa eu só lembrar de onde eu tirei isso aqui. Ah, tá. Lembrei. Ah, tá aqui, ó. Por que que essa aqui está errada, né? Semantic Modeling é o core do projeto, permite a execução dos processos de negócio de forma flexível e gerenciável. Aí aqui, ó, the core engine é o core engine, que é esse cara, e não o semantic modeling. Mas da onde eu tirei o semantic modeling, cara? O semantic, o módulo. Onde eu tirei esse semantic? Não me lembro de onde eu tirei esse semantic. Não sei se eu inventei. Acho que não inventei não. É o coração do projeto. Aqui eu vou ter que ser coração mesmo. Porque ele usou heart. Então aqui eu vou ter que botar. Sério, porque eu não sei de onde eu tirei esse semantic modeling. Eu vou colocar o process designer. Porque eu não sei de onde eu tirei esse semantic modeling. O process designer é o coração do projeto e permite a execução de processos de negócio de forma flexível e gerenciável. Não, é o core engine. É o core engine e não isso. Agora sim. A hora ficou mais bonitinha, né? Então fui lá, peguei na arquitetura, né? Eu acho que é bem plausível de ser cobrada essa arquitetura aí. Outra questãozinha chatinha diretamente da DOC, tá? O Modelo Nacional de Interoperabilidade é o padrão de comunicação estabelecido no CNJ para ser troca de dados entre tribunais, né? A comunicação processual se dará a partir do arquétipo presente no arquivo de qual tipo. Ou seja, qual é o arquivo que define a troca de informações, né? Então, fui lá no padrão de interoperabilidade e aí lá ele fala que usa o WSDL, tá? Então, aqui, ó, fui diretamente lá na DOC. Aqui, ó. Foi elaborado o documento WSDL de modo a serviço de comunicação, ó. Então, é o WSDL, tá? Então, por isso, letra C. WGS é posição, o ASLI também não. VESH, HTML não. Deixa eu botar aqui um JSON para confundir. Beleza. A comunicação processual se dará a partir do arquétipo presente no arquivo WSDL. Então, diretamente da Docker, tá? Visage Modeler é um software gratuito de notação e modelagem de processos de negócio.
BPMN. Para criar itens, records, dentro de um objeto collection, a função a ser utilizada é, cara, peguei pesadíssimo, né? Mas se vocês olharem, pode cair uma questão sobre esse assunto, né? Que é o BPMN e o Visage. Ao meu ver, pode cair uma questão de BPMN, estilo essa aqui, tá? Porque ele fala aqui de Visage, mas na verdade essa questão está te perguntando quais desses aqui uma atividade. Então aqui é um subprocesso incorporado, então aqui é o 4. Beleza. Então pode cair uma questão de BPMN, né? E ele só usa o Visage como uma cortina de fumaça, né? Ou pode cair uma questão específica de como o Visage funciona, olha lá. Para criar collection de um subprocesso múltiplo no Visage, deve-se associar no Wizard. Ademais, a edição do modelo de dados permite criar collection XPath. Né? Então, questão dificílima, né? CESP aí. Ou, né? Então, pode criar o BPMN ou uma questão específica de Visage. Então, o que eu fiz? Eu fui lá na doc. E aí, ó, aqui no add itens, aqui, ó, aí eu chamei esse aqui, ó, no add itens tem o the new record is created using new collection item function, tá vendo? Então eu tirei exatamente daqui, cara. Então assim, difícil, mas tirei diretamente da doc. Vocês viram ali por essa questão específica aqui do CESP, né? Pode cair algo assim. Eu creio que vai cair algo de BPMN, tá? Então é decorar lá os gateways e afins, tá? Qual template engine é usada por padrão pelo JBoss Sim para a criação de páginas web? Uma questão bem de boa, tá? Porque a partir do JBoss Sim, ele colocou... O JBoss Sim era um framework para trazer facilidades que o JSF não tinha. Então, uma delas, o JSF ele trabalhava com JSP e o JBoss Sim colocou como padrão o uso de facelets. Por isso que aqui é letra D, tá? Então, assim, coloquei a doc aqui para vocês darem uma olhada e tal, mas eu creio que, sinceramente, isso não vai cair, galera, porque é muito antigo, é muito velho. As questões, eu coloquei várias questões aqui, tá? As questõezinhas são muito velhas. É um antigo... Cara, eu deixei de dar aula de JBoss Sim em 2012. Já tem 10 anos que eu não dou mais aula de JBoss Sim. Então, pode cair alguma pergunta sobre o contexto, ó, o processo de renderização do Sim é mantido. Eu acho que aqui era o page. Né? Então, os escopos das páginas do Sim. Pode cair algo relacionado a como que eu faço para fazer injeção de dependência. Aqui era o arroba. Tá. Pode cair uma anotação do Sim. Aqui era arroba application, arroba in para fazer injeção de dependência. JBoss Sim é um framework compatível com a Ajax, JBoss. Sim, ele se integrava com Druze e por aí vai. Feito pelo Gavin King, o mesmo cara que fez o Hibernate, tá? Mas é muito antigo, cara. Não vale a pena. Isso aqui não vale a pena, tá? Nginx, o que eu acho que pode cair? Vai cair muito provavelmente alguma coisa de configuração, tá? Então, padrão, eu estudaria HTTPS, como habilitar HTTPS no Nginx, como habilitar HTTPS no Apache, Tomcat. E aqui no caso de vocês, eu cobrei qual é a diretiva Nginx para habilitar o load balancer. Então, você quer usar o Nginx como load balancer. O Nginx como load balancer é um dos principais usos dele, tá? Então a ideia é que ele fique aqui na frente. Então aqui, ó, você tem seus usuários, bate num... Vou pegar aqui essa imagem, inclusive, e vou colocar aqui, tá? Então a ideia é, inclusive, que os seus usuários batam aqui e o Nginx distribua a carga entre os servidores. Então é importante que os servidores trabalhem de forma stateless justamente para aproveitar esse load balancer aqui, não ter o stick session da vida e por aí vai, tá? Então qual é a diretiva utilizada para habilitar isso, para habilitar um load balancer? E essa diretiva é um upstream. Então eu coloquei aqui no código aqui, ó. Então você cria essa diretiva aqui, upstream, tá? E você coloca quais são os servidores que vão atender a essas requisições, tá? Então, ó, HTTP Load Balancer, Nginx, olha lá.
Então, o meu serviço back-end, eu tenho o back-end 1, back-end 2 e o outro server aqui de backup. Então, ele vai fazer uma política de round robin aqui para distribuir é, essas requisições, tá? As questões de Nginx, galera, são bem punks, cara. Não vou mentir, não. Então, pode cair aqui, ó, configurações de exige que a diretiva, tá vendo? Questão diretiva. Por isso que eu resolvi cobrar questões de diretiva, tá vendo? Ou pode cair para habilitar HTTPS, que é clássico. Então botei um link aqui para vocês, ó, How to Enable SSL on Nginx. Isso aqui também é clássico, sempre cai, tá? Por quê? Olha essa questão aqui, ó. Que, salvo engano, é de Tomcat. Mas, ó, na configuração, ó, de questão de 2022 do CESP, tá? Na configuração de serviço web, tal, para habilitar o HTTPS, qual diretiva que eu uso, tá? Se eu não me engano, era o server name. Eu acho que era. Não, era listen. Era listen. Aí, ó. Então, qual diretivo eu uso para habilitar o HTTPS? Questãozinha recente, 2022, tá? Então, isso aqui é clássico, clássico, clássico. Tá? Isso é clássico e foi cobrado em 2022. Tá? Qual arquivo de configuração de JBoss é utilizado para habilitar somente a parte Java EE Web com autodisponibilidade? Então, lá no JBoss eu tenho o modo somente Java EE e o modo Full. Qual que eu uso Java EE somente, né? Web, sem e ainda com autodisponibilidade. Então, eu estou cobrando essa figurinha aqui, né? E que é o Standalone HA. Esses arquivos, pessoal, direto são cobrados, tá? Deixa eu pegar aqui. Várias questõezinhas de standalone.xml, tá? Vou botar esse link aqui para vocês lá do QC. Várias questõezinhas de standalone XML, tá? Várias, olha aí, ó. Então, muito provavelmente eu botei aqui porque sim, pode ser cobrado, tá? Ó, standalone HA aqui, ó, sendo cobrado, ó, tá vendo? E é um assunto chato, né? No Tomcat, o diretório, então eu cobrei diretiva, arquivo e diretório, tá vendo? No Tomcat, o diretório no qual as aplicações são deployadas, né? Ou implantadas, que melhor, né? Implantadas é o qual diretório no Tomcat que as aplicações são implantadas. Pronto, acho que ficou melhor assim. Então, esse diretório é o Web Apps, tá? Então, essa estrutura básica de diretórios já foi cobrado também, olha aí, ó. Web Apps e tal, do Tomcat, tá? Questãozinha de 2009, antiga, mas já foi cobrado. Ou pode cobrar as características gerais do Tomcat, né? Que é um servlet container, papapá, né? Implementa algumas coisas do Java EE, WebSocket, Servlet, JSP. Pode ser que cobre isso, tá? A respeito do Mini.io, assinale a alternativa correta. Então, é um repositório de objetos nativo Kubernetes e compatível com a API do S3. Cara, aí eu fui direto lá na documentação do Mini.io. Todas essas aqui eu tirei diretamente da documentação do Mini.io. O Mini.io é considerado um Object Store, tá? E integrado aqui com o Amazon C3. É utilizado para caches, para guardar arquivos e depois recuperar, tá? Então, é correta. Possui mecanismos de redundância e disponibilidade de dados que permite reconstruir objetos on the fly para se recuperar de eventuais perdas de nós em um cluster Kubernetes conhecidos como Erosion Coding. Cara, é justamente isso. Eu não, como eu posso dizer, não fui muito além. Eu só peguei aqui, ó, Erosion Coding aqui, ó. Erosion Coding is a data reducing availability filter that allows Mini.io deployment to automatically objects on the fly. Então, fui direto na doc e dei um Ctrl+C, Ctrl+V. E cada versão de um objeto precisa ser guardada em um bucket diferente. Não, na própria doc, tá? Na própria doc,
Ele guarda os objetos em buckets, tá? E aí, num bucket, eu posso ter várias versões do objeto. Ó, Mini.io keep supporting multiple versions. Então ele guarda esses objetos. Cada versão de objeto precisa guardar em um bucket diferente. Não. Dentro de um bucket, que é a estrutura que ele usa para guardar esses objetos, eu posso guardar múltiplas versões desses objetos. Galera, cara, eu recomendo só ir nos Core Concepts aqui, que foi o que eu fiz, e dar uma olhada nisso. Eu, particularmente, eu uso o Mini.io na cloud para fazer ETL, para guardar os dados que estão vindo de múltiplas fontes. Ou então, quando eu estou fazendo o build das minhas aplicações, eu uso ele para guardar os binários, JAS, os meus binários do NPM. Então eu uso o Mini.io para isso, tá? O Mini.io hoje, no meu case, ele está sendo usado para isso. Eu tô querendo, porque tem uma parte aqui, ó, que ele fala de retrieving. Searching. Eu tô vendo se o Mini.io é porque ele vai guardar binários, né? Cadê aqui? Ele guarda binários, mas tem um local aqui que eu queria ver. Tá aqui, ó. An object is a binary data, ou seja, um storage, tal, e ele fala aqui, ó, guardar, retrieving and searching for blobs. Então, o que eu estou estudando hoje, e ainda não cheguei a uma conclusão, é se, por exemplo, eu usar o Mini.io para guardar a imagem, e eu guardar meta-informação a respeito dessa imagem. Eu quero saber se eu consigo fazer pesquisa em cima dele, entendeu? Ó, uma pesquisa textual mesmo. Cara, eu quero todas as imagens que tenham a tag, sei lá, canetas pretas. Tá? Então essa é a parte que eu estou estudando hoje, ainda não cheguei ainda nisso, estou colocando o Mini.io na minha cloud, estou usando ele mais como cache e guardar os dados que estão vindo do ETL, tá? O Jackrabbit, que eu nem sabia que existia, não sabia mesmo desse cara aqui. É uma implementação para a especificação de Content Repository, nem sabia que existia essa especificação, capaz de guardar dados estruturados e não estruturados. Pelo que eu entendi, é como se fosse um data lake aqui de Java. Tá? Dados estruturados e não estruturados. Né? Qual classe é utilizada para recuperar a interface repository que representa um determinado content repository? Que representa um determinado repositório. Cara, fui na documentação, get started, tá? First hoops aqui, e cobrei código, que é essa JSR utils aqui, ó. Mas, sinceramente, cara, eu não sei nem errar nisso aqui. Nunca estudei isso. Acho que é uma API antiga já. E assim, pelo que eu entendi é isso. É como se fosse um data lake. A partir disso eu consigo fazer pesquisa e tal. Então eu cobrei código. A FGV gosta de cobrar. Cobrei esse código aqui. Cobrei basicamente essa classe JSR utils aqui. Tá? Então por isso aqui letra A. Não fui muito além, nem consigo ir muito além do que estudar nisso aqui. Não tenho a menor ideia. Elasticsearch é um repositório de documentos distribuídos serializado como JSON. Na pesquisa para recuperar apenas campos específicos, deve-se. Né? Então, o que acontece? Na pesquisa, aqui ficou redundante. Então, eu quero fazer uma pesquisa para recuperar apenas campos específicos no Elasticsearch. Elasticsearch, o principal deles, pessoal, é um... Pode-se dizer que é um banco NoSQL, é muito utilizado em conjunto com a LK, Elasticsearch, Logstash, Kibana, mas o principal deles, com certeza, é a parte de pesquisa, a parte de search, tá? Que é onde a gente ganha bastante aqui em relação ao Elasticsearch. Então, coloquei algumas documentações aqui para vocês. E como que eu faço para fazer essa pesquisa, né? O que eu quero é isso aqui, ó. Como que eu faço para fazer essa pesquisa? O que eu quero é essa imagem aí, ó. Então tem que fazer um get ali, ó, fazendo um search ali. Nesse caso ali eu estou passando um body ali e match all, por exemplo. Então nesse caso aqui eu tenho que
habilitar o campo source para false e usar o campo fields para recuperar os itens requisitados. Questãozinha difícil, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver. Fields. Aqui, ó. Get specific fields. Get specific fields. É esse link que eu queria. Então, olha lá. Quando você busca o source, quando você busca essa pesquisa, faz essa pesquisa aqui, para você não trazer todos os campos, você coloca o source como false. Ó. To exclude it from response, the source parameter set to false. Instead, use the fields parameter to retrieve fields that you want. Então eu coloquei aqui o source como false e o fields aqui nesse caso eu estou querendo somente o timestamp. Ó. Então na resposta ele vai vir somente o timestamp. Então fiz essa... assim como o GraphQL, a parte do Elasticsearch a principal com certeza é a parte de pesquisa, tá? E aí é o mundo, né? Mas eu cobrei a do Get Specific Fields. Todas as outras estão erradas, tá? 15. É um dos aspectos mais importantes para entender como o Node funciona, pois permite a plataforma ser assíncrona e non-blocking I/O. Né? Ou seja, operações de input e output não blocantes. Que aspecto é esse? Né? Então, lá no Node, que vai ser tema da prova de vocês também, eu tenho o tal do Event Loop. A ideia do Event Loop é ficar monitorando aqui o que está numa fila para ser executado, recupera isso e a partir do momento que a função de callback for acionada, pega a função de callback e coloca no stack. Então, basicamente você chamou uma função assíncrona. Beleza, essa função assíncrona vai executar. Quando essa função assíncrona estiver pronta, ela vai chamar o seu callback. Quem é o responsável por pegar essa função de callback e colocar na stack? O Event Loop. Então ele fica nesse loop aqui eterno aqui, por isso que ele consegue ser single thread, né? E totalmente assíncrono. Então, por isso letra D de dado. Tá na minha aula de revisão de Node. Se você não viu, dá uma olhada, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo simulado. Valeu!